Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Flávio e estou aqui para mais uma aula de ciências do quinto ano do ensino fundamental. O tema da aula é propriedades físicas dos materiais. Finalmente chegamos na nossa unidade 7 do nosso livro de ciência, Encontros com a Ciência. Eu gostaria que vocês tomassem o livro de vocês. Então peguem o livro, vamos fazer uma breve leitura do conteúdo, ressaltando alguns pontos importantes e propondo algumas atividades para vocês. Naquele mesmo sistema, vocês respondem no caderno, me enviam via WhatsApp ou postam ou por e-mail. Na próxima aula, que será a aula síncrona, eu peço que todos vocês participem, vamos debater essas questões que estamos levantando. Tudo bem, turminha? Então vamos avançar. Na nossa unidade 7, nós vamos abordar esses temas. Saber o que é massa e matéria, peso e gravidade, diferenciá-los, saber o que é densidade, energia. Vamos fazer uma diferença e ver o que é energia térmica e energia elétrica, magnetismo e elasticidade. Logicamente que hoje na nossa aula não vamos abordar todos esses temas, vai ficar para as próximas, porque a unidade 7 ela perpassa por todos esses assuntos, mas o importante é que à medida que a gente for caminhando, a gente vai tirando as dúvidas, aprendendo, fazendo as atividades e enviando para mim. Tudo bem, turminha? Então vamos seguir em frente. Peguem o livro de vocês peguem o livro na página 116, ok? Então nessa ilustração vocês já percebem aí que tem alguns dos elementos que eu acabei de falar, dos materiais. Nós temos aí, como vocês podem perceber, um ímã que está relacionado ao magnetismo. Nós temos aí várias fontes de geração de energia. Nós temos aí uns cataventos que servem para fazer a geração de energia eólica. Nós temos umas placas termovoltaicas que está muito em moda a utilização da energia renovável do sol, certo? Então peguem a página a página da 116 e vamos prosseguir no nosso estudo, certo? Tudo bem? No dia a dia, nós usamos diversas palavras cujos significados é diferente da definição ou do conceito científico. Os conceitos de massa, peso e densidade são exemplo desses casos. É muito comum falarmos o meu peso é 50 quilos, o óleo flutua na água porque é mais leve que ela, ou o ar é mais quente, o ar quente é mais leve do que o frio, por isso o balão sobe. E apesar de entendermos o que estamos falando, cientificamente estamos falando essas frases meio que equivocadas, e estão confundindo conceitos. Ao longo desta unidade nós vamos verificar como esses conceitos são explicados cientificamente. Eu não estou querendo dizer que estamos errados quando dizemos dessa forma, apenas cientificamente os termos eles têm uma outra conotação. Então quando eu digo meu peso é 50 quilos, na verdade a minha massa que é 50 quilos. Quando eu digo que o óleo flutua porque é mais leve do que a água, na verdade a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. E isso vamos ver ao longo do nosso estudo. Acompanhe no livro, certo? Essa leitura breve. Então agora vamos fazer uma diferença, um breve relato do que é matéria e do que é massa, certo? Aí na página 119 do livro de vocês. Vamos acompanhar a leitura? O planeta Terra ele é composto de matéria. A água dos oceanos e mares, assim como o solo que compõe o continente, eles são exemplos de matéria.
o ser humano e os outros seres vivos e componentes não vivos são matéria. Até mesmo o ar é matéria. Como podemos definir matéria e massa? Vocês têm essa noção? Gente, até o ar que a gente não vê, que a gente não é palpável, ele também é matéria, né? Então, o que é definido como matéria? Matéria é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço e se apresenta em qualquer um dos estados físicos, que a gente já estudou que são os estados físicos, que é o quê? Sólido, líquido e gasoso. Por isso que o ar também também é matéria, porque é o estado gasoso da matéria. Tudo bem, turminha? Estão acompanhando? Este livro, o seu lanche, as plantas, os animais, a água e o ar são todos exemplos de matéria, como acabamos de falar. E o que é massa, professor? Massa é a quantidade de matéria de um objeto, de um corpo. Quanto mais matéria o corpo tiver, maior será a sua massa e, consequentemente, maior será a dificuldade para movimentá-lo ou para pará-lo. Você já imaginou, você consegue empurrar um carro? É um pouco difícil, mas você consegue arrastar uma cadeira, porque a cadeira ela tem menos massa, logicamente ela tem menos matéria, ela é mais fácil de ser movimentada. A massa ela pode ser medida em quê? Em várias unidades, em quilogramas, cujo símbolo é kg, mas existem várias outras unidades de medida, como gramas, que é representado pela letra G, que 100.000 gramas é que corresponde a 1 quilograma. Nós temos a medida tonelada, que é pela letra T. O que é tonelada? Uma tonelada corresponde ao quê? A X quilos, que no caso seria a 1.000 quilos. Então, se eu tenho 1.000 quilos, eu tenho uma tonelada. Libras, que é uma unidade mais usada na Europa, a gente aqui no Brasil pouco usa libra, e entre outras unidades, né? Aqui vamos nos limitar apenas a quilo, a grama, tonelada e libras. Tudo bem? Tudo entendido até aqui? Então eu vou propor uma atividade para vocês, que essa atividade será discutida no grupo na próxima semana, na próxima aula. Eu quero que vocês vão aí onde vocês estão e listem uma quantidade de objetos que vocês veem. Não necessariamente aí tem 10 colunas, não necessariamente serão 10. Vocês podem muito bem listar bem menos, mas eu quero que vocês coloquem o nome do objeto, dizer se o objeto ele pode ser tocado, sim ou não. Ele ocupa lugar no espaço, sim ou não. Ele pode ser medido, sim ou não. A partir daí, na próxima aula, vocês vão me apresentar essa atividade e a gente vai discutir essa atividade. Para que vocês me devolvam a atividade dessa semana referente a esse conteúdo de massa e matéria, vocês vão resolver essas duas questões no livro, tirar foto e me manda ou no grupo do WhatsApp ou no grupo do WhatsApp ou por e-mail. As pessoas são exemplos de matéria. Por quê? As ideias e os sonhos podem ser citados como exemplos de matéria? Exemplifique. Gente, não vai ter certo nem errado. Eu quero que vocês respondam essas perguntas para que a partir daí, na próxima aula, a gente vai levantar o debate, certo? Agora vamos fazer uma diferença entre peso e gravidade, que são duas medidas que a gente usa muito no nosso dia a dia. A gente fala muito em peso, eu peso tanto, fulano pesa tanto, e equivocadamente, como a gente já viu cientificamente,
a gente não está falando num linguajar científico, certo? O que é peso? O peso de um corpo, ele depende de sua massa e da gravidade do local onde o corpo se encontra. Como assim, professor? Vamos continuar lendo que a gente chega já a uma definição. Considerando uma pessoa e um elefante no mesmo local, por exemplo, na Terra, o peso do elefante é maior que o peso da pessoa, porque o elefante tem massa maior. Porque em toda a Terra, a nossa gravidade é a mesma, é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. E o que é o peso? É a massa vezes a gravidade. O que é peso? Peso é uma força, né? Isso foi feito por Isaac Newton. Ele quem fez esse conceito, né? Então, a unidade de peso usada é Newton, em homenagem ao postulante de quem fez a definição de peso e gravidade. A gravidade, ela varia de planeta para outro, ainda entre os corpos celestes. Quanto maior a massa do corpo celeste, maior a gravidade nesse local. Como a Lua é um corpo celeste menor do que a Terra, a gravidade na Lua é menor que a do nosso planeta. Dessa maneira, se uma pessoa viaja até a Lua sem emagrecer, ou seja, sem perder massa, durante a viagem, seu peso na Lua será menor que na Terra. Lógico, a Lua, a gravidade lá é menor do que 5. Então vamos dizer que na Lua seja 5, é 4, alguma coisa, mas vamos arredondar dizer que é 5. Uma pessoa que tem massa aqui na Terra de 50 quilogramas, lá na Lua vai ter o quê? 50 vezes 5. Então o peso dessa pessoa na Lua vai ser em torno de 250 newton. Já que na Terra, uma pessoa com 50 quilogramas de massa, ela vai ter o quê? 50 vezes 10 vai ter 500 newton de peso. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Aí logo aqui embaixo ele fala o que é gravidade. Gravidade é a propriedade de atração que os corpos apresentam por possuírem massa. Ou seja, todo corpo atrai outro corpo, por ambos possuem massa. No caso dos corpos celestes, a atração é da gravidade e é mais evidente por terem grande massa. Lógico, a Terra, por ser enorme, ela vai ter uma gravidade maior. E o que é essa gravidade? É essa força de atração que ela tem sobre a gente. A gente não anda flutuando. Por quê? Por conta da gravidade. Então, eu quero que fique bem diferenciado para vocês o que é peso e o que é gravidade. O peso é uma força, que é uma força. E a gravidade é o quê? É a propriedade de atração. Mas o que é o peso? Seria a massa vezes a gravidade. Uma outra conceito importante que a gente podia tirar disso seria também a questão do volume. O que é volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo. Ele pode ser medido em várias unidades, em metros cúbicos, em litros, em mililitros, certo? E você vai ter quanto mede aquele galão d'água no gelador da sua casa ou no suporte na pia? 20 litros. O volume dele é 20. Já naquelas garrafinhas menores que você compra, não tão menor, em torno de 1 litro. Naquelas pequenininhas que você compra, ali vai ter o quê? Meio litro. Então, ali é o volume de água daquele espaço. Então, o recipiente menor vai ter um volume menor, o recipiente maior, logicamente que vai ter um volume maior, certo? Para que a gente possa fixar esse conceito de massa, de peso, de matéria, de gravidade, a gente tem que fazer uma releitura do livro e praticar os exercícios, certo? Essa atividade que eu vou propor para vocês é o seguinte: você já percebeu porque foi afirmado que no cotidiano usamos alguns conceitos de forma equivocada,
Vocês já perceberam isso? Releia o conteúdo de massa e peso antes de responder e descreva a conclusão a que você chegou. Então você vai dizer: o que é no cotidiano, o que é peso? Mas realmente o que é peso, né? O que eu chamo de peso no cotidiano não é a massa. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, certo? E eu quero também que vocês leiam essa afirmação. Se é correto afirmar se um elefante é mais pesado que um rato, certo? Eu posso dizer que um elefante é mais pesado que um rato? Ou eu posso dizer se esse elefante, eu vou até meio que cortou aí, mas é correto dizer isso? É correto dizer que o elefante é mais pesado que um rato, mas é errado dizer que meu peso é 50 quilos. Eu posso dizer meu peso é 50 quilos? Então eu quero que vocês reflitam e vejam qual a diferença desses conceitos. Ficou claro para vocês essa questão do que é peso, do que é massa, o que é gravidade? Vocês estão percebendo que geralmente o que a gente chama de peso é a massa do nosso corpo? Então, quando eu digo que fulano pesa 80 quilos, na verdade ali não é o peso dele. Ali é o que? A massa. Ele tem massa de 80 quilogramas. Tá entendido para vocês? Bom, gente, explorando mais a questão do dia a dia, nós vamos falar a questão da densidade, que vai ficar para a próxima aula a gente fazer o experimento, porque não vai dar tempo eu explicar conceituadamente nessa aula, para o vídeo não ficar muito longo. Eu só quero que vocês separem alguns objetos que vocês têm aí na casa de vocês, peguem uma bacia d'água e testem para mim vários objetos. Vocês vão ver se boia, se eles afundam, certo? Para que na próxima aula a gente comece a trabalhar essa questão da densidade. Tá ok? Então, além de vocês resolverem essas questões que eu já passei anteriormente, eu gostaria que vocês testassem alguns objetos. Se esses objetos boiam ou se afundam. Peguem uma bacia d'água e testem esses objetos. E vocês anotem. Olha, professor, eu coloquei um prego, ele afundou. Eu coloquei um prego, ele boiou. Eu coloquei uma bolinha de isopor, ela afundou ou ela boiou. Certo? E a partir daí a gente vai discutir o outro conceito que a gente vai aprender na próxima aula, que vai ser densidade, certo? Então fica certo, próxima aula, além de esses exercícios que a gente propôs, vocês vão ter que já ter preparado em casa, vocês testem o máximo de objetos que vocês puderem. Então, mas faça o seguinte, professor, você vai fazer uma lista, ó. Eu testei o objeto, por exemplo, testei um prego, eu testei uma caneta, eu testei uma bola, e aí vocês vão dizer se boiaram ou se afundaram, para que na próxima aula a gente trabalhe com esse tema, com essa proposta do que é densidade. Então, vamos ficando por aqui, para o vídeo não ficar longo. Resolvam as questões propostas, me enviem por e-mail ou no grupo do WhatsApp, façam no livro. Se preferir a outra questão, faça no caderno, tirem a foto, mandem para mim, porque na próxima aula nós vamos debater essas questões e continuar com a unidade 7, tratando de densidade. Então, para todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula, que será síncrona. Vou passar no grupo do WhatsApp de vocês,
reforçando a ideia. Então, até mais, um beijo e até a próxima.